Sextou, galera. Finalmente chegou a sexta-feira. Ela demora, mas ela chega. E ela chegou, né? E eu já vou te convidando pra vir aqui, curtir o happy hour com a gente, tomar uma bebidinha, comer um petisquinho, porque acabou o expediente, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus Sexta-feira. acabou. Fora o frio. Só o ruim é o frio, né, Ana? Tá muito frio, né? Tá Mesmo muito frio, assim, a mas gente tá mesmo firme na assim, ó. cervejinha. Quem é amante nunca deixa, né, de tomar. É verdade, né? Quem gosta, né? Não dá pra deixar de fazer um happy hour porque tá frio, né, pessoal? A gente sabe aí que tem gente que não deixa de tomar banho, de fazer um monte de coisa, né, Ana? Mas deixar de Mas curtir não pode, né? Não pode. É verdade. Isso aí. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Eu vou falar um pouquinho aqui, fazer uma apresentação dela, e depois a gente apresenta, tá? Então, hoje nosso happy hour está recheado de força, doçura e muita inspiração. Vamos conversar com uma mulher que carrega culturas, paixões e conquistas, tudo com muito amor e propósito. Dalina Sanchez Yada é boliviana, de coração brasileiro, empreendedora premiada, mãe de 2 jovens atletas e dona de uma clínica que transforma vidas há mais de uma década. Nesse bate-papo, vamos falar sobre amor próprio, hábitos saudáveis, maternidade real, gestão do tempo e o desafio e o prazer de ser mulher em tantos papéis. Então, vou apresentar para vocês aqui a Dalina. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ana Paula, Jordan, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no teu programa e com toda essa audiência. Ah, que legal. A gente que está muito feliz, É uma honra, né? Nós já estamos aí recebendo convidados internacionais. Internacionais, Isso é muito chique, né? Não, a gente tá muito fino. Ó, o nível do programa, já deu um salto. Verdade. E Dalina, a gente sempre começa com uma brincadeira que é o Quem é Você no Bar? É o nosso quadrinho Quem é Você no Bar? Então, bate-bola, jogo rápido, tá? 0 julgamento e muita sinceridade. É esse nosso quadro aqui, tá? Então, Dale. você é a que chega cedo, a que atrasa ou a que diz que vai e desmarca em cima da hora? Cedo. Chega cedo. Com certeza. Chega cedo Uau. e sai tarde ou chega cedo e sai cedo? E sai cedo. Principalmente no inverno. Não é muito baladeira. Sai cedinho. Na Bolívia eu era. Uhum. Na Bolívia eu adorava sair pra balada, ia pra discotecas, que era o que eu mais gostava Uhum. de dançar mesmo. Depende muito da vibe da gente, né? Da época, da temperatura. Da vida, né? Do Solteira, momento de vida que a repente, gente se momento de encontra, né? vida. Uhum. Eu hoje até nem sou tanto assim de bar, mas quando tem um encontro, assim, né, com uns amigos, esse happy hour, se eu falo que eu vou. Ah, ó. Se o horário é, sei lá, 10 horas, 9h30 eu tô lá. 9h30, Eu sou a primeira a Super chegar. pontual. E isso é uma cultura da Bolívia, chegar no horário? Não. Não, é tua mesmo. É tua. minha mesmo. Qual que é o brasileiro teu sempre chega drink atrasado. preferido? O que tu Gente, costuma tomar? teu público vai me achar chata, tá agora. Ah, Parece não, por água. quê? Drink. Eu não Não bebo, toma drink. não tomo bebida Não alcoólica. toma- Olha. Tá? Nunca foi de tomar? Ou parou de tomar fui, por um período? não, nunca fui de tomar. Mas, assim, para compartilhar, né, para estar ali com a galera, eu gosto daqueles misturados, aqueles preparados estilo... Coquetel. Isso, estilo Docinho. pina colada, Ai, bom, né? sabe? Ah, legal. As batidas, eu Legal. gosto. Eu gosto de álcool, né? Destrói o corpo. Mas tu faz Mas muito alivia a bem. mente. Alivia a mente. Mas faz muito bem. Quem É não bom, toma álcool também consegue aproveitar da mesma maneira, às vezes muito mais, e ainda cuidando da saúde, né? Que é um assunto que a gente vai trazer aqui Todo a mundo pouquinho, fala a que gente o vai álcool não conversar. tem quantidade que seja saudável, né? Não tem, né? Não, O é certo é bem não tomar difícil. mesmo. Mas escolhas são escolhas. Sim, Tá pra né? todo mundo. Exato. Cada um certo. faz escolha. E qual o petisco que tu mais gosta no bar, assim? Tem um petisco, eu gosto de comer isso aqui quando eu tô no bar. Carne. Carne, Carne, tipo picadão, filezinho, assim. Picadão. É Gosto. bom. É um dos preferidos. É bom, né? É bom. Substância. E tu é aquela que puxa assunto com o garçom ou é mais reservada? Ai, gente, sou reservada. Reservada. Se eu vou com meu grupinho ali, Fica com Fica teu no grupinho. teu grupo. só o grupinho mesmo. Até tem uma coisa que eu fico tão concentrada e só nas conversas, só entre nós, que até esqueço assim do resto, como se fosse Aham. só a gente naquele local. Show. E tu é a que cuida de todo mundo ou a que todo mundo cuida? Deve ser que cuida de todo mundo, né? Se não bebe tem álcool, jeito, né? Tem jeito. Então, assim, né? Se Porque geralmente for... quem é cuidado é aquele que bebe demais, a galera tem que cuidar da pessoa. mas aí, de novo, volta aquela Dalina chata. Se eu tô com minha galera, aí tá, e eu cuido pela primeira vez. Na segunda vez não me encontro.
Eu não sou essa mãezona que vou De estar em ficar Ela todo nem é cuidando. cuidada tempo e nem cuidando. gosta de cuidar também. Não, É, cada um não. que se vira, é Cada isso um com seus aí, problemas. Dalina. Na primeira eu cuido. Teus filhos também Se sabem. for uma coisa corriqueira ali, não. Os não meus me filhos acha. ficaram em casa, né? Não levou pro bar, tipo isso, né? É Assim, isso aí. É, bem isso. E que tipo de música tu gosta, Dalina? Conta pra nós aí. Ai, gente. Uma cúmbia, como é que é? Qual que é a música? Reggaeton, Um reggaeton. la Eu adoro. cumbia, salsa, merengue. Ai, adoro. Eu Assim, eu adoro sou eclética, cumbia. né? Eu gosto de todo tipo de música. Inclusive, teve uma festa dos namorados, né? Recentemente. Aí fui com o recente agora. marido. Aí tinha aquele grupo Che Barbaridade. Aham. Ah, gauchesca. Não conheço, né? Bem Estilo de animada. música. Ai, é muito animada. Adorei. Assim, Aham. meu marido assim, vamos dançar. E eu tava dançando Tu lá. achou parecido com o tipo de música da Bolívia? É meio parecido o estilo, tu achou? Ele é animado, né? É animado. E animado. reggaeton também é bem animado. Eu gosto. Isso, É são uma são música bem batidas. envolvente. São Aham. batidas É. diferentes, assim. Mas assim, dança é comigo, gente. Gosta de Todos os dançar. estilos. Todos Qual os que é teu estilos. cantor preferido brasileiro agora? Tem alguma cantora, cantor que tu gosta? Eu gosto do Gustavo Lima, né? Olha Que ele só, tá, No sertanejo. sertanejo. que ele tem alta, assim. Mas mesmo assim, gosto de tudo. De Aham. tudo. E agora, pra finalizar, na mesa do bar da vida, o que que você nunca deixa de servir pras pessoas ao seu redor? Tem uma coisa que tu. Na mesa do bar da vida, agora filosofando aí. Tem alguma coisa que tu Olha, nunca ela deixa tá bem, de. tá bem. Não, você puxou agora essa pergunta aí. Eu nem Sou tomei, filosófica. eu nem tomei tanto pra Eu responder sou essa. pisciana filosófica. No bar, como é que é? No bar da vida. No bar da vida. O que que ela não deixa de servir pras pessoas ao redor dela? Tem algo assim? Que... Olha, quem está assistindo o programa já vai saber de cara. Água. 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 É, não, ela chegou aqui já água. perguntando: tem água? Eu disse: tu não toma álcool, não. Ainda bem que eu trouxe álcool, porque às vezes eu nem trago. Sério? Não, mentira, você traga. Gente, isso, assim, nesse sentido, eu sou muito chata. Meus filhos falam assim, mãe, para de ser chata. Isso aqui é uma coisa que é muito minha, sabe? Além de não consumir nenhum tipo de álcool, porque não gosto, uma escolha, água não pode faltar na minha vida. E minhas amigas, assim, meus amigos, quando a gente tem uma reunião, em qualquer momento, assim, e eu vejo que estão tomando café, né? Bastante café, ou Aham. chá, ou chimarrão, né? Ali, a primeira coisa que eu faço, já Vem sirvo com um um copinho copinho de d'água. água e já vou É, água, pegar e água nutre, água A gente esquece, né, de revitaliza, água tomar é bom. água, né? É, a gente toma pouco, na verdade. É. No trabalho eu tomo bastante, que eu tenho aquelas garrafas grandes de 1,5 litro e eu fico tomando aquilo. É verdade. Mas em casa eu esqueço, porque eu fico sem minha garrafinha. O importante é ter uma garrafinha por perto, né? Faz diferença, né? Faz toda a diferença, porque se tu vai ter que te levantar para É. ir lá te servir, Daí tu não toma. esquece, Não né? toma, Não né? toma. Tem que ficar com É. a garrafinha pendurada o tempo todo. Eu vou tomar minha aguinha aqui, Dalina, com Ah, ligou a aguinha licença. dela. A minha aguinha coloridinha. Batizada, aquela que o passarinho não bebe. Agora, então, falando da tua vida, assim, né? Como é que foi crescer em culturas tão ricas, assim, tão diferentes? Crescer na Bolívia e trazer isso... Com quantos anos tu veio ir pra pro cá, Brasil Dalina? depois. Por que pro Brasil? Ai, falar de números agora, deixa eu ver. Tô com 47. Tá? Então faz 18 anos que eu tô aqui. Tava com 29, mais ou 20, menos. Ah, tu já Se tinha não, por aí. vivido bastante, né, lá na 29? Bolívia. 28, 29, por aí. Acho que por ali, né? E tu veio por quê? Por um amor? Ai, foi o amor que me trouxe pra cá. Ah! A gente move montanhas, né? Por um amor. Ai, vamos por partes. A questão de cultura, né, que tu perguntou, Ana Paula. Como são várias coisas diferentes, eu acho que eu vou focar em uma questão de... Na Bolívia, a gente costuma viver muito o presente, Uhum. sabe? O aqui e agora. O Uhum. resto que se... Se você amanhã, o mundo que se exploda. Vamos viver aqui e agora e deu. Então, esse viver do presente é algo muito característico meu. E da cultura em si, sabe? A gente vive muito, intensamente o presente. Quando vim para o Brasil, eu percebi que o brasileiro vive muito no amanhã. Ah, é? Naquela ansiedade, naquela Aham. correria. Ah, é No verdade. depois, terça-feira. Vamos pensar na sexta-feira. O que a gente vai fazer Sim. no final eu do começo mês? segunda-feira E já já pensando vem. na sexta. Então, esse é... Eu já começo no dia 20, pensando no dia 20. Chega no dia 20, dia Recebe. de salário. dia 5, enfim, né? Então, Vamos- eu percebi essa aceleração, sabe, do brasileiro de ver muito no Uhum. futuro. Então, Uhum. esse contraste para mim foi Tu viu essa impactante. diferença? Muito Sim. preocupado, o brasileiro muito preocupado com o futuro e o boliviano Só o presente sem vivendo pensar só sem pensar no no futuro. futuro. Uhum. E é Então- importante um equilíbrio, né? Exatamente.
esse viver só o presente sem pensar no amanhã já era algo É que... perigoso, né? Assim, né? Sim, eu pensava assim, não, mas se eu enfiar o pé na jaca agora, o que vai ser de mim depois? Uhum. Então, eu já tinha esse pensamento. Então, já não me encaixava dentro dessa linha, sabe? Aí, quando vim aqui no Brasil, aí eu vi assim, meu Deus, o brasileiro não vive o presente. Tipo assim, o brasileiro já está só pensando amanhã, só o corpinho vai junto, né? A mente vai junto. Uhum. Mas se não vivencia também o seu momento presente A de vida hoje, passa, né? além da vida passar, quando chegue lá, atingindo sua meta, chegando no seu objetivo, chega todo aproveita. quebrado. Ah, é verdade. É. Chega tudo quebrado E não aproveita o caminho, né? bem E assim. às vezes não tem tempo, né? Não tem tempo de aproveitar. A vida passa muito rápido. Tu tá te identificando com isso já? Não, mas eu acho que se a gente não vive o que tem, quem sabe o nosso dia, né? Até quando a gente vai viver. É. Então, eu acho que é importante ter esse equilíbrio de também se preocupar, mas a gente viveu agora. O agora, no momento presente e agora. Por isso É que difícil esse para mim foi equilíbrio, né? bem, Bem difícil. bem tranquilo de trazer esse Se encaixava viver, bastante. esse momento presente e dar aquela desacelerada, né, para o pessoal que estava muito assim, muito a mil, Uhum. vamos fazer acontecer, mas no final eu acabava não vivenciando, deixando assim, quando via, nossa, piscou, já passou uma semana, já passou um mês. Ah, eu sinto bem isso, volta e meia. Realmente, os Uhum. dias passam, mas são os mesmos 24 horas para todo E mundo. tu conheceu o teu amor aqui ou tu conheceu lá e veio pra cá por causa dele? Conta pra nós, como é que foi isso aí? O teu O meu Habib. O Habib. Habib, o nome? Ele É o é... Mas apelido. é brasileiro? Não, ele não é brasileiro, né? Ele é brasileiro. Ah, ele é brasileiro. Ele é brasileiro, Ah, eu ele é achei que ele não era. descendente Ah, árabe. ele é descendente. Ah. Ah, tá. A empresa que Achei ele ele era. trabalhava mandou ele lá junto com um grupo de outros brasileiros, né, lá na Bolívia, para dar um treinamento para um pessoal da Bolívia. A empresa onde ele trabalhava era fornecedor de uns equipamentos, uns materiais da empresa boliviana. Então, quando ele foi lá, no segundo mês que ele estava morando lá, Vocês gente se se conheceu. conheceram. E ele ficou tempo lá? Ficou bastante tempo? Não? fica um ano. Ah, ficou ano bastante. Deu, um bastante. ano. Deu Sim. tempo pra se conhecerem bem. Aí a gente namorou, né, todo esse 10 primeiro meses. ano. Aí ele voltou para o Brasil, porque o contrato fechou. E aí tinha que enviar outro grupo de brasileiros para lá, né? Que tinha que fazer Ele não esse podia rodízio. ficar. Aí ele pediu para voltar junto com esse outro segundo grupo. Aí quando ele foi para Bolívia, Foi de Ele novo. foi de novo. Olha, Foi de novo. olha, já se agitou. aí já foi ali que... Vocês já estavam namorando. Sim. Continuaram sim. namorando mesmo ele no Brasil. Isso, na Permaneceram. distância a gente continuava Uhum. junto. Aí quando ele voltou lá, já me pediu em casamento. Ah, Aí eu vim noiva para cá, a gente casou aqui. A gente formou a nossa família aqui, né? Nós temos casal de filhos. Aí montei a empresa aqui e minha vida literalmente Começou começou aqui. de novo, no né? Brasil. E como foi pra tua família? Tu sair da Bolívia e vir pra cá? Eles foram relutantes ou eles... Não, assim, eles conheciam meu marido, né? Então, aquela dor, né? Sim, de porque pais, é longe, né? meus Saindo pra amigos, outro meus país, amigos. né? aham, Longe. mas ao mesmo tempo, confiantes, seguros de que estava no Tu caminho tava com alguém certo. legal. Aham. Uhum. E tu vai bastante pra Bolívia hoje em dia? Uma vez por ano. Ah, vai uma vez por Ah, ano. legal. E teus pais vêm também? Já vieram. vieram, já conheceram o mar, porque assim, né? Bolívia, se a gente vê no mapa, Bolívia fica bem no centro de Não tem Sudamérica. Não tem saída pro mar. Uhum. Porque fica cercado, né? Tem Brasil de um lado, tem Uruguai e Paraguai embaixo, Argentina, depois vem Chile, aí Chile tampa, né? Do outro lado do oceano. Sim. Daí tem Peru, Venezuela, Colômbia, aí ele fica no coração, literalmente. No de coração Sudamérica. da América Latina. Uhum. Que legal. E demora muito a viagem até lá? É longe? Depende, assim, 3 dias se for por terra. Meu Deus, é longe 3 pra caramba. dias. E tu vai Ah. às vezes por terra? Não, mas Não. nem a Não, é rica. Ela tem cara de rica. Ela tem cara de Imagina. rica. Ó. Olha o Ela, casaco ela é dela. dona da estética da Lina. De avião é 8 horas. Mas é longe mesmo. Demora. Na verdade é porque a gente sai daqui, longe também, né? vai Avião. para São São Paulo é Paulo, Ah, aí tem que esperar, tu vai até né? São Paulo. Pega de lá. São 3 horas que a gente fica em São Paulo fazendo o transbordo. Aí de São Paulo vai para Bolívia direto. Então todo De São Paulo esse- deve ser umas 4, 5 horas. de São Paulo para a Bolívia, 1h43. Olha só, Ah, é super... super rápido. Uhum. Ah, o que demora então é a conexão É a mesmo. conexão só. Ah, bom, Porque então daqui não é até São Paulo dá menos de 1 hora, É, bem pouquinho, menos né? de 1 hora, e mais 1h40 e poucos lá para Bolívia. É dependendo Então dá da umas 3 horas É. mais ou menos de viagem se fosse direto daqui Se fosse direto. de Porto tá, Alegre então pra lá. tranquilo.
Sim, mas daí tem que trocar de avião, troca a mala, demora. Não, e não tem como tu ir para um outro país se não passa em São Paulo. Aham. Tem que ir sim ou sim. É obrigada Tem por ir que para ir São Paulo. Sim. E agora falando sobre tua estética, tu trabalha com cuidado, né, com hábitos saudáveis, tu falou bastante sobre isso, né? O que significa amor próprio pra ti, assim, falando sobre cuidado e sobre como é que funciona o amor próprio em relação ao teu trabalho hoje na estética, por exemplo? Pois é, tu sabe, Ana Paula, assim, quando se fala de amor próprio, essa frase é o que eu fui criando, assim, porque o que eu tinha percebido, né? Às vezes a mulherada, e os homens também, né? Sabe aquela coisa da comparação? Ficar se comparando muito nas redes sociais, enfim. Aí eu fiquei assim, tá, mas o que mais me pegou foi a questão do período de verão, né? Que a mulherada chegava na clínica... Querendo virar Pra outra já- pessoa. Né? E dois, rápido. Sabe por quê? Porque o verão mas eu já quero tava rápido ali. também. Eu também. Não, é o que todo mundo quer, né? O pessoal é bem imediatista, quer pra ontem. Exatamente. Então, isso fica... Aí eu pensava assim, eu sempre questionei, né, as clientes. Tá, mas tu quer ficar linda pro biquíni na praia? Pra quem? É pra ti ou é para as pessoas? Então, era uma pergunta que Importante. ninguém tinha feito. E é difícil de saber responder essa pergunta, né? Às vezes eu fico pensando também assim, tá, isso é pra mim ou é porque eu quero que os outros... Eu quero pros É outros. difícil tu... né? Não, mas é difícil tu ter essa... Já até sincera, né? Não, eu quero pros outros, é pros outros olhar mesmo. Não, mas tem essa moda, né, de dizer, É pra mim, não é é pra pra mim. mim. Será que é mesmo, né? Eu acho que... Eu tenho as duas situações, eu acho. O que tu acha? O que tu nos diz? É mais pra mim ou é mais pros outros? Eu acho que depende. Eu acho que a palavra-chave aqui, a gente pode falar que é maturidade. Quando a gente tem maturidade, a gente consegue ter clareza se aquilo que a gente está fazendo é realmente para nós mesmos ou, de fato, é para agradar alguém especificamente, um milhão de pessoas especificamente. Então, quando a gente tem essa clareza, é com a maturidade mesmo para definir. Existe, sim, o amor próprio quando a gente tem essa maturidade de perceber de que eu quero me ver bem no espelho. Eu, quando esteja, sei lá, ali pelada, me olhando no espelho, eu quero gostar do que eu estou vendo. Então, se eu não gosto do que estou vendo, o que tem de recursos para que eu possa melhorar e eu me sentir bem comigo Qual mesma? que é o tipo de serviço que tu presta ali com a clínica? Conta pra nós, que eu não conheço. Tem vários, Tá. Jordan. Assim, a minha especialidade é a parte da saúde. Tá. Então, eu elimino dores musculares. As pessoas que têm problemas de torcicolo, dor nas costas, na lombar, lesões esportivas, eu que resolvo. Olha que legal. Essa parte do meu atendimento em sala. Os outros atendimentos, que são minhas colegas que fazem, as parceiras, são Vai os mais tratamentos para estéticos. estéticos. Isso, perfeito. estético corporal, aquele de redução de medidas, celulites, estrias. Tem uma doutora também que faz atendimento lá, que é da parte facial, que ela faz os preenchimentos, a limpeza facial. Que ela- todo mundo faz hoje em dia também. Né? A rinomodelação, Botox. o botox, peelings químicos. Então, ela que trabalha com isso. Aí tem as nutricionistas também, né, que fazem planejamento de emagrecimento, e as professoras que dão aula de pilates. Olha que legal. bem Vocês completo, tem de atrelam tudo. a saúde, o bem-estar da pessoa com a parte estética. E isso, por isso que é clínica de estética e bem-estar. Então, tem todos os serviços voltados para a estética e para bem-estar. E voltando sobre a parte do autocuidado ali, né? Qual que é o teu... Tem alguma prática no teu dia a dia que tu faz pro teu autocuidado? Pro teu Ai, amor no- próprio? no Como que dia tu a se dia. cuida? Ai, gente, primeiro exercício. Exercício físico. Exercício. É uma coisa assim que não abro mão disso. Né? Eu gosto de fazer exercício, faço crossfit. Tu fazia lá na... Tu faz, né? Isso. Eu fazia, né? Eu parei, né? Mas eu fiz lá Eu por fui um numa ano. aula, quase morri. No Ai, CrossFit. é matador. Mas é muito bom, né? Muito. E como... Gente, E muda bastante o corpo, né? sim, porque Foi- a gente foi o ganha exercício- muita resistência. foi o exercício que eu mais vi mudança no meu corpo, foi no força, CrossFit. ganha mais equilíbrio, ganha mais foco. A gente se alfabetiza, né, em um novo esporte, porque é esporte. Acho que é por isso que eu me apaixonei. É um esporte. É um esporte. Então, eu não abro mão de fazer atividade física. Atividade física. Hoje, no caso, né, é crossfit, mas já foi musculação Faz por muito quantas vezes tempo. crossfit por semana? Agora 5 dias por semana. tu é uma louca. Eu fazia todo dia também, quando eu fazia. Eu fazia 6 todo dia. horas da manhã. Ah, não, às 6 horas Não, da manhã. agora, daí, agora aí tu te puxou. confirmou. Aí te puxou. não, São as aí psicopatas. forçou. Tá louco, 6 6 horas da manhã. Daí tu acorda que horas? 5:30. 5:30. Super cedo. E dorme cedo também. Sim.
Que Eu horas sou você muito do dorme, mais ou dia. menos? 10 horas já tenho que estar na cama. Ah, 9 bem bom. horas, os olhinhos já vão se fechando. Então tu tá aqui madrugando já aqui Tô hoje. literalmente por vocês, por nós, pela audiência. Aham. Ah, como dormir é importante, né? Todo mundo fala Eu isso, queria né? fazer crossfit, quero voltar. Mas eu fiz uma, quase morri. Mas eu acho que eu peguei uma gripe nesse meio do caminho que eu fui fazer. É que às e vezes me quando tu doeu começa a tudo. fazer exercício E daí eu muito desisti, forte, mas eu vou voltar. baixa a imunidade e a pessoa fica doente, né? Que nem tu ficou agora de É, novo, quando né? fica no pico do excesso do É. exercício. Ah, É. eu fiz isso. É, porque Aconteceu tu te comigo. forçou esforçou demais. Forcei demais. É. E então, o hábito saudável que tu acha que mudou tua vida foi o exercício físico? É um que tu coloca como um hábito saudável que mudou tua vida? Ou tem algum Sim. outro? Tem a água também, né? Que tu falou, né? Sim. Até a água também consciência mesmo depois. Mas com certeza a atividade física, Atividade física. foi um direcionador para a minha vida desde na infância, Tu né? sempre fez atividade Sempre fiz. física. Quando eu era criança, né? Assim, a minha estatura para a mulher boliviana É alta. já é diferente. É alta. A mulher boliviana, por natureza, ela tem em média, assim, 1,50 m. Ah, eu tenho que ir Mas pra vai Bolívia? Sou baixinha. Eu já tenho que ir pra Bolívia, Ah, ela não é gente. boliviana. Agora tudo faz sentido. Talvez eu não seja brasileira, talvez eu seja boliviana. Sério? 1,50 a média lá? É a Não, média. eu sei que Mulherão lá, quanto que tem de altura? Tu deve ter 1,70. 1,70. Ah, eu imaginei que era 1,70. Não. Então, para a média de lá, sou alta. Uhum. E sempre fui muito magrinha. Então, na escola, eu já sofria esse bullyingzinho, né? Eu era girafa, Olivia Palito, era garça, era o que mais me chamavam de garça. Aí eu ficava toda assim, né? Só que assim, na quinta série, eu lembro de um professor de educação física, dele fazer uns testes para competição de intercolegial. Competição esportiva, né? Intercolegial. Aí ele começou a fazer os testes daquele salto de distância, Aham. depois de corrida de velocidade, de basquete, vários testes. E em todos eu me saí bem. E ele sempre falava, não, Dalina com certeza tinha medalha de ouro. Porque eu tinha as pernas compridas, né? Então, aquilo que me sempre gostou Te de deixava... esporte. te destacava. Sim, isso me provocava vergonha no início, né? Porque Mas era depois- bullying. Aí, quando percebi esse potencial, que foi o professor, né? Que fala, não, por causa, tipo assim, as pernas longas da Dalina já nos garantem a medalha de ouro. Assim, opa, que bom, Tem um né? benefício nisso. Então, já desde essa idade, deixa eu ver, quinta série, média 10 anos, né? É, por 9, aí. 10 anos que eu tinha. Então, já a partir dali, minha vida se direcionou com o esporte. Então, aí já comecei com competição esportiva, E era o ganhando salto que tu fazia. saltos de distância. Que legal. Ele lembra que me colocou no time de basquete, sendo que no time de basquete as meninas eram do ensino médio, Mais de velha. sexta para cima, né? E Tu eu era tava com bem elas, mais porque tu era- novinha, só que eu era alta. Então, o professor ele me treinava e eu conseguia render no mesmo nível. Então, a partir dali, direto, né? Então, na escola, basquete eu era capitã, eu formava o time, a gente competia com outras Tu sempre escolas. viveu junto aí com o esporte, muito presente na tua vida. Muito. Tanto que, com 12 anos, eu comecei a treinar taekwondo. Por isso que teus Nossa. filhos também fazem artes marciais, então, certo? Porque tu... Não foi influência. Não foi? Deixei eles escolherem. Mas eles Mas gostam. estava no sangue Gostam, deles já. eu acho. O peixinho não... É. Como chama? É, Fruta peixe- não cai fora Não do vai pé. longe do do pé. pé. Não cai longe Coisa do pé. assim. É. É porque o taekwondo eu consegui levar de forma profissional, né? Eu me graduei com faixa preta. E no Olha taekwondo só. eu Foi participei. faixa preta no taekwondo. Sim. Eu participei de campeonatos, né? Ah, De que sul-americanos, de pan-americanos, de bolivarianos. Olha que Tu legal. foi profissional mesmo? Bem profissional. Que legal. Aí, esse esporte, assim, todos os esportes, de uma forma em si, já ensinam pra gente, primeiro, que logo no início, a gente não sabe nada. A gente literalmente está aprendendo todos os passos iniciais e que tudo precisa de uma base. Tem que ter humildade pra... E a base é chata, né? Porque a Uhum. gente vê os profissionais A fazendo. disciplina. Então, a gente começa a se comparar. Toda pessoa que inicia começa a se comparar com o que já está pronto. Aí, no esporte, tu percebe a mesma coisa, só que tem toda uma jornada. Então, quando começa a fazer e sedimentar bem a base, aí, automaticamente vai se superando. Uhum. Então, a superação é outra das coisas que ajuda muito a direcionar a vida. Então, o esporte coloca isso. Uhum. A disciplina é outra coisa que Que eu não tenho. A resiliência também, né? De tu errar e continuar. Errar e continuar. né? Então, Não que aí desistir, vem a né? superação, exatamente, né? Saber de quê? Não sabe agora, mas que se treina, pratica, uma hora vai conseguir fazer. E daí vai conseguir isso evoluir. é uma máxima, mano, eu acho que pra tudo na vida, né? É.
para um trabalho, para um sonho, tudo que a gente não desiste, né? A gente, em algum momento, a gente E é alcança. difícil não desistir, mas é né? difícil. Pra mim é difícil. Eu acabo mudando os meus interesses muito rápido, assim. Eu tô interessada no CrossFit, vou lá e faço. Aí fico lá um ano fazendo, daí depois eu perco o interesse. Aham. Então agora eu vou fazer outra coisa. Mas eu acho que é essa falta de constância, de Ou, resiliência, né? ou depende do objetivo também, né, Ana Paula? Porque às vezes, por exemplo, se entra em algum tipo de atividade, tá? Aham. Pode ser esporte, pode ser uma ONG, por exemplo, né? Pode ser um tipo de trabalho, enfim. Mas qual que é o objetivo de tudo isso, sabe? Vai trabalhar em tal empresa, para quê? E qual que é a missão dessa empresa? Eu me identifico com a missão dessa empresa? Se realmente existe uma identificação, Acaba ficando acaba mais, né? ficando Ah, muito isso é mais verdade. tempo. E, É. e fica mesmo, porque quer continuar, vai Gosta, subindo, né? aprende a gostar, né? E pode ficar o resto da sua vida na mesma tu te empresa, porque se identifica identifica com com a aquilo. missão, né? Sim. Então, no esporte também é a mesma coisa. Pode É. ser algo assim que se identifica tanto que vai para o resto da sua vida. No CrossFit eu vejo campeonatos de pessoas idosas, de 90 Tu anos. participa dos campeonatos de CrossFit? Já participei, É? Ah, que já legal. participei. Até a gente já ganhou. Com minha dupla, a gente ficou campeã, em primeiro lugar ali no campeonato que a gente fez. E participamos de um outro campeonato, inclusive. Aham. Então, é bem bacana. Só que hoje, por exemplo, eu sei que o meu objetivo não é campeonato. Sim. Eu não pretendo seguir. saúde mesmo É que tu saúde, quer. eu vou, treino para Bem-estar. mim me sentir bem, me superar cada vez mais e ter a energia, a vitalidade, sabe? Essa reenergização. É o meu campo de terapia também, né? Onde consigo descarregar estresse, ansiedade, preocupação, tudo vai ali. Uhum. E tu acha que praticar exercício influencia na tua autoestima? Tu te sente... Muito. Não sei dizer se seria especificamente autoestima. Eu acho que eu colocaria mais como autoconfiança. Acho que uma atividade física, ela te libera tantos hormônios que tu começa a te sentir bem contigo mesmo, mas esse sentir bem Nem é tanto pela aparência, é mais pela confiança. interno mesmo. Por quê? Quando tu consegue finalizar uma atividade física, tu te propõe, tá? Hoje eu vou acordar isso e é eu verdade. vou ir lá na minha academia, na minha caminhada, na minha atividade física, no meu pilates. Então, quando vai lá, faz e termina a sua aula, a sensação que vem, De eu dever fui, cumprido, né? fiz, consegui. Então, tudo isso já vai deixando gravações na mente, né? Então, e o cérebro vai pedindo, e o corpo vai pedindo cada vez mais. E são hábitos bons. Hábitos que dão um benefício para a nossa vida. Tu já chegou nesse estágio, Jordan, de o corpo querer fazer exercício, assim, de tipo... Tu já chegou nessa fase aí? Não, Porque essa não. fase, assim, é uma fase, assim, de quem realmente faz exercício. Ai, não, eu gosto. Tu sabe que uma vez eu detestava fazer exercício. Mas agora eu gosto. Depois que eu vou, Tu eu gosta? gosto de fazer. É. Mas assim, eu acho que de todas as minhas fases da vida, Essa é que tu tá mais gostando. essa é a que eu mais gosto. Ó. É onde eu me sinto melhor mesmo também. E a gente acaba criando conseguindo superar pequenos desafios diários. E eu acho isso muito legal. Eu acho que o meu problema é eu atrelar muito o exercício físico à estética. Eu acho que é esse o problema. Porque daí, tipo, não chego onde eu quero, daí Desiste. daí eu desisto. Tu eu queria, tenho tipo, que ser ficar algum uma lugar- Graciane Barbosa, conta pra Eu nós. queria, né? Eu queria. Mas eu acho que quando tu atrela a saúde é diferente. Né? É bem diferente. Eu acho. A saúde e a longevidade, né? Quando a gente Também. consegue colocar assim essa meta de longevidade, de hoje, por exemplo, estás com quantos anos? E como é que tu queres te ver? E não é esteticamente, como tu queres estar fisicamente, de forma autônoma, poder fazer os movimentos quando tenhas 80. Aí para e pensar, mas quando chegar a 80 lá eu penso. Só que se tu começa a olhar ao teu redor, quantas pessoas tu tens como referência de 80 anos? Meu avô está com 80 anos. Tá? E como que está o estado físico do teu avô? Ele está um caco. Ele mal consegue se levantar da cama. A gente tem que ajudar ele para ir no banheiro. E tu para e pensa será que isso eu quero para mim quando eu tenha 80 anos? Porque é possível chegar aos 80 com uma disposição física de uma pessoa de 50 no seu melhor estado. Então, só que isso é construído, e é construído diariamente. Então, quando a gente consegue Pequenos ter essa gestos. visão e o objetivo fica essa longevidade, né, de ter uma qualidade de vida quando a gente tenha mais idade, a parte estética esquece. Porque ela vai vir, não tem como ficar com
bom corpo, né? Com tudo no seu lugar, se treina diariamente durante 5, 10, 15, 20 anos. Vai vir o resultado, né? Ele vai ser uma consequência. É automaticamente uma consequência. Mas tu é uma mulher vaidosa. Conta pra nós. Sempre Ela é taurina, fui. né? Ela é taurina. Sempre fui vaidosa. Eu venho de uma família assim, que tinha muitos escassos recursos. Então, a parte estética era algo que não fazia parte, né, do nosso dia a dia. Uhum. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos Super e a ter a minha cedo. própria independência financeira. E na fase dos 16, eu tive problema de acne. Quem vê hoje essa pele de Essa pele é porcelana, maravilhosa. nem imagina que parecia um choquito quando tinha 16 anos. E com 16 anos, foi a primeira vez que eu fui numa clínica estética para fazer uma avaliação, porque eu queria muito me desfazer das espinhas, né? Era terrível. E eu ainda colocava assim, um monte de maquiagem Aí e base piorava para o tampar, negócio. que era o pior, né? Uhum. Aí, quando a esteticista, que era a única clínica estética da cidade, quando a doutora, né, ela me avaliou tudo, me passou o Ela orçamento. espremeu tudo. Na verdade, Pronto, tá feito. na verdade, ela me passou um orçamento, né? E eu, ainda adolescente, ganhava pouco, não tinha condição de fazer o tratamento que ela tinha me proposto. Aí, o que eu fiz? Continuei trabalhando mais 9 meses, juntando meu Pra gastar dinheiro. em estética. E Mas aí daí foi... também uma pele maravilhosa depois. Valeu muito, Valeu muito a a pena. pena. E essa é uma lição que eu falo muito, inclusive, para nossas clientes, para quem pensa assim, ai, isso não é para mim, porque eu não tenho condição, ou porque nunca vai ter... Claro que é possível. É uma questão de se organizar Prioridades, financeiramente. né? E se quer fazer, sei lá, uma limpeza de pele, ou sonha em fazer um preenchimento, um tratamento estético, uma questão de organização financeira, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, desviam o dinheiro, trabalham, ganham seu dinheiro e desviam seu dinheiro para algo que não vai lhe trazer Nem sabe benefício do que nenhum. tá gastando, né? Quando vê o dinheiro foi, né? Isso é verdade. E agora, quando direciona para algo que vai lhes fazer bem, é toda uma questão de ter essa clareza, esse direcionamento e organização. Então, é verdade. possível. Se para uma menina de 16 anos foi possível fazer seu tratamento completo para o rosto, para uma mulher, com certeza, que tem uma cabeça mais madura, mais organizada, com certeza vai conseguir. Sim, prioridade, né? E o que tu vê que as tuas clientes mais pedem hoje quando elas vão na clínica? Tem alguma coisa assim que tu percebe que elas mais vão atrás? Boca. Hoje, assim, Essa aí tá muito na Tá moda, muito né? na moda. está bem alta. Não tem como não ter, né? Eu tenho um ML, eu devo ter um carro nesse rostinho. Tu tem Bem preenchimento investido. no lábio? Sim. É, super O natural, que mais né? que tu tem? Parece. Conta... tu é bem. Eu bem tenho- linda, maravilhosa. A rinomodelação. Ah, eu tenho uma amiga que fez agora e ficou perfeito dela também. Ela tinha o nariz assim, com aquela... Eu tinha assim, aquela né? giva. Mas ela não fez cirurgia plástica, ela fez com um preenchimento. Rinomodelação. Ficou perfeito, eu fiquei fiz chocada. Eu fiz a rinoplastia. Tu fez cirurgia mesmo, né? Eu fiz Aquele que cirurgia. dá parte os ossinhos aqui, né? Isso. Não, de mim foi só rinomodelação. Tenho rinomodelação, botox, né? Que tenho que estar com meu Ah, botox não tem como não ter, né? botoquinho em dia. Eu tô com o meu vencido. Eu preciso fazer, nunca Tem fiz. que Mas fazer o depois da meu. gestação eu vou fazer. Eu adoro botox, eu acho que é uma coisa. Botox é vida, é a melhor invenção que fizeram. É, eu só tenho medo de fazer e ficar me sentindo feia depois quando ele sai. Capaz. Eu mas acho, aí que claro. tá, mas aí que tá o detalhe, né, Ana Paula? Quando a gente Olha começa a só. fazer, esse é um medo que muita mulher tem, sabe? Eu não quero ficar dependente, eu não quero ficar presa. Essa é a palavra que eu já ouvi falar. Eu não quero ficar Vai presa. ficar. Fica. Porque Mas Fica o porque que é bom, acontece? porque é bom, é querida. bom, é muito bom. Não, e outra coisa, né? Assim, o Botox, ele te previne. Quem não tem ainda aquelas rugas marcadas, não é o meu ele caso, vai né, prevenir. Não vai prevenir Mas mais. aí tu vai fazendo, ele vai melhorando, ó. Ele vai moldando o teu rosto, parece, né? E evitando que se formem novas rugas. E aquelas que já estavam ali presentes, evita que fiquem cada vez mais profundas, né? Mais profundas. Não, porque quando uma Tu é ruga bem já fica expressiva, muito tu precisa profunda. fazer, né? Eu também, eu sou bem expressivo. Não, ele disse que eu E tô preciso fazer. relaxada e que eu preciso de botox. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu passo, né? É isso que eu Ó, faço. já sincero. deixo aqui Eu o vivo convite, né, pra ir na elogiando ele. clínica. O que eu tô falando? Ah, tá. Então, o que elas mais pedem é boca mesmo? É isso? Assim, na verdade, como temos vários serviços, hoje uma coisa assim que bomba bastante é o Pilates, né? Então, essa geração saúde, a mulherada já está Pilates. bem mais consciente da importância de fazer atividade E física. daí tem horários específicos que tem aulas de pilates na tua clínica. Isso. Eu Então, nunca fiz que legal. Pilates, quero fazer. Eu fiz uma época.
É Mas bem muito, pouquinho. é muito interessante. E o Pilates, diferente do que muitos pensam, não é só alongamento. Porque tem os níveis, né? Das pessoas, por exemplo, quem tem uma lesão esportiva, quem tem problema de Eu ombro. tenho problema de ombro. Imagina, então vai fortalecer teu ombro. E não vai eu preciso exigir de fazer exercícios mais elaborados. Mas para quem está com todas as suas articulações móveis, seus músculos fortalecidos e seus músculos com elasticidade, tem uns movimentos ali que é muito difícil de fazer. São muito desafiadores. Então, imagina, eu como atleta, que me considero uma atleta hoje, tem movimentos que eu não consigo fazer no Pilates. Olha só. Então, não é só Eu para vou fazer, vou começar a fazer idosinhas, que Pilates. muitos falam, tem só gente que pra acha, né, que é só pra idosos. idoso, Não, que nada. Nós temos, inclusive, atletas ali no Pilates. Temos campeãs de patinação. Temos crianças que fazem as aulas de Pilates também. Então, é para todo mundo. Então, hoje, o Pilates é bombado, assim, na clínica. Fora do Pilates, assim, os outros que mais pedem é a parte do estético corporal. Massagem, Barriga. drenagem, esse tipo de coisa. Barriga, Na barriga culote. é o pior, né? Culote, Culote, as barriga. costas, aquelas As gordurinhas, as que costas. parecem lagartas, né? Uhum. Uma lagarta. As bolinhas As nas bolinhas. costas. Uhum. A remodelação costal. Então, o tratamento estético corporal é o segundo, podemos dizer assim, que é o mais procurado. E lá que tem na clínica é massagem que faz, massagem modeladora ou não? Tem algum outro tratamento que vocês Ele é como fazem? complemento, mas a gente trabalha com equipamentos. Ah, né? tem equipamento. Temos ondas de radiofrequência alfa, temos a mioestimulação, a vacuumterapia. Depois a gente complementa com a drenagem linfática ou a parte da massagem modeladora. É bem completo. E os resultados são maravilhosos. E se a né? pessoa vai lá, vocês fazem que ela quer recauchutar tudo, vocês fazem um plano pra ela, tem isso? Isso. Com todos Quer os contratar profissionais. agora, querida, que já tá... Depois que. Não sei se, eu ainda não contei, né, no podcast, mas eu estou grávida, né? Então Ah. depois. Ai, minha linda, a minha já cervejinha vi. sem álcool, tá, gente? Ó, dando bons exemplos. Aí né? depois eu espero, né? Tu tem que fazer, né? Vai recalchutar. Eu vou. Você tá com quantos anos, Ana Paula? Eu tenho 36. 36. O que é importante, eu né? tenho 29. Olha que novinho. 29. É mentira. Eu suspeitei isso no princípio. Viu que ela não caiu. Ela não acreditou. Ela quase acreditou. Ela é gentil, ela é educada. Ela ia acreditar. Não, eu perguntava a idade porque como é importante, né, a gente se olhar daqui a 10 anos, né? A gente sabe que vai envelhecer, Sim. mas agora envelhecer puxando um freio, né, assim devagarzinho, é muito mais gostoso do que colocar o pé no acelerador e quando tu vê daqui a 10 anos parece Se de apavorar quando olhar no 50, espelho. né? 60, 80 e ainda é uma É, pessoa e que tem passa mais muito idade rápido, né? e não bem cuidada, né? Sim. É. Morreu o assunto. Então agora vamos passar para um outro ponto, outro tópico. Tu vai conversar sobre... Vamos falar sobre maternidade? Vamos, sim, né? Acho que Já é legal que- a gente já falar. que tu anunciou já que eu tô indo. falou, Que tu vai ser a mãe de uma segunda mocinha. Duas Ah, meninas. já é menina! Duas É. meninas. Eu tenho uma menina já, né? Não são Eu gêmeos. disse pra ela não Eu já tenho uma descobrir quem que era, porque pra gente fazer aquele negócio Do chá aquele revelação. negócio do chá Revelação. Eu queria fazer o chá revelação, e daí ela... Ah, Eu não, não. já quero saber quem Eu sou é. muito ansiosa, eu fui lá e fiz o exame de sangue direto, eu quero saber o que é. Tá, isso aqui, obrigada. A minha irmã perguntou, tá, como é que tu descobriu de uma maneira fofinha? A minha irmã perguntou, sim, abrindo o exame e vendo como era. Bem fofo. Mas falando de maternidade, assim, né? Já que tu é empreendedora, tem vários papéis, né? Como é que tu consegue conciliar tudo isso sendo mãe, né? Acordar às 5 horas da manhã? Fazer 5:30. crossfit. 5:30. O marido te arruma bem rápido, né? Tu mora perto do... Querendo, né? Como é que tu faz? Me conta. 5:30. Acordo, escovo os dentes, lavo o rosto, Põe a roupa boto de a academia e roupa vai. e já fui. Às vezes Nem eu falo, acordou né? direito, chega lá, Fechei mas- meus olhos para dormir, quando acordei já tô na academia. Nem pensei. Não dá pra pensar, Nem né? pensei, já tô ali. Uhum. É muito melhor assim que a gente não... Porque se tu Não dá para pra e pensa, pensar. tá frio, ai, tá calor, ai, tá chovendo, Daí aí já isso que não não vai. vai, né? Meu E Deus, eu não outra? sei como é que tu consegue. É hábito. Ah, Vou te falar que é hábito. E tu Primeiro tem foi organi- disciplina, mas agora é mais Já é hábito. normal. Já vai. Não consigo me ver não assim. fraqueja. Não. Teve um período de tempo que meu marido falava assim: tu vai amanhã na academia? Eu vou. Aí depois de novo, outro dia, tu vai amanhã na academia? Eu vou. Aí quando chovia, amor, tá chovendo, tu vai amanhã na academia? Eu vou, mas por Ele que não vai? iria? Ele não vai? Não. Não É, conseguiu por que levar que não ele. iria? Porque tá chovendo. Não, mas vai estar Eu chovendo não sou de igual. açúcar. Dentro da academia não chove, né? E como é que tu consegue conciliar tudo isso? Como é que tu... qual é
Qual que é o segredo? Porque para ser empresária, né? Tu Disciplina, hábito. fazer a tua atividade física, cuidar dos teus filhos, né? Rotina. Rotina. Olha. Rotina. Tu gosta de rotina? Gosto de rotina. A meu ver, rotina é libertadora. É o que muitas pessoas acham, pensam, né, que rotina é ficar presa em uma rotina. Eu acho que cada um precisa primeiro se conhecer como que funciona. Eu funciono bem e gosto de rotina. Gosto de acordar nesse horário, que eu já sei o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Eu gosto de chegar no tal horário, eu já sei que eu vou tomar banho, eu já sei que vou preparar meu café da manhã, eu já sei quanto tempo que eu tenho para tomar o meu café da manhã. É que senão tu não vence todas as coisas. Mas se né? uma tu coisinha não sai tem- desse teu planejamento, daí tu não acaba te irritando muito? Isso me irrita. É, né? Porque daí Me tu tá já prevendo, vou fazer isso aqui, daí não fez, não deu certo. Deve acontecer, né? Sim, já aconteceu. Ou quando, por exemplo, assim, quando você com antecedência de que no outro dia, ao invés de ter uma reunião que tinha às 8, que não terá aquela reunião e vai começar às 9, uma coisa assim, sendo que eu já tinha planejado que tinha que acordar tal horário, fazer isso, fazer aquilo. Então, quando eu sei com antecedência, para mim fica fácil. Opa, tenho uma hora, tenho uma hora, né? Vou fazer com mais tranquilidade, vou fazer alguma outra coisa. O problema é quando é muito em cima da hora, sabe? Que muda em cima da hora os teus planos, hein? Isso me dá muita raiva. Meu Deus do céu. Mas assim, eu procuro montar sempre minha rotina, aquilo que está dentro de mim, poder controlar. Uhum. Porque o resto não adianta. Para mim é bem tranquilo. O que não está nas minhas mãos, planejar que aconteça ou que não aconteça, hoje já levo com mais tranquilidade. Mas eu procuro isso, sabe? Ter a minha Tu rotina. tem cara mesmo, que tem disciplina, rotina. Taurino gosta disso, né? Taurino é disciplinado, geralmente. Não gosta muito de mudança também, né? Gosta de Aham. fazer as mesmas coisas ali de um jeitinho, né? É, não sabia. É uma das tanto até que tem dificuldade final- de mudar até. Né? E final de semana é a preguiça total, né? O preguiçosinho também dá. Sim, final de semana, domingo, dormir até tarde. É porque diz que os taurinos gostam dos prazeres, assim, né? Então, dormir, comer uma comida boa, né? Usar uma roupa boa, né? Tudo de maravilhosa. bom, né? Lugar Tudo que é bom. do bom, né? Assim, né? A gente Essa que é a gosta. característica. A gente é muito do dinheiro, a gente é materialista, gosta. E Gosta. aí, nesse meio tempo, você tem a empresa, tem o marido e teve 2 filhos. Um Tem casal. um casal de filhos já estão adolescentes, né? Quantos É? anos eles têm? O Matheus está com 15 e a Vitória tem 11. Aí É a mais ou menos a diferença da Clara e da Estela, ó. Mas a Clara vai ser 5 anos. Eles são 4, é isso? É 4,5. Aham. Aí, bom, né? Adolescente. Parece que chega um período, assim, uma idade que parece que dá aquele botãozinho de virar os olhinhos. Quando a gente pede, diz, filha, tem que levar o cachorro para passear. Assim, tem que arrumar a cama. Assim, Mas é muito legal. Eu consegui acompanhar, né, meus filhos assim, desde o início. Mas quando abri a clínica, em 2012, o Matheus estava com 1 aninho só. E aí, Ele é o mais velho. o mais velho. 15, é. E aí, o que acontece? Eu me dediquei a trabalhar tanto, mas tanto, tanto, tanto. Eu atendia a partir das 7 da manhã. Eu atendia até as 10 horas da noite. Nossa, muito. Não parava. E eu que fazia tudo na clínica. Eu tinha minha secretária, mas ela saía mais cedo e eu ficava o resto, deixava a clínica limpa, que era menorzinha, né? A clínica Conseguia nasceu no dar prédio. conta ali meio que sozinha. Nasceu no prédio do Calçadão. Uhum. Sabe aquele prédio comercial? Lá que era a clínica, quando nasceu. Então, aí eu ficava assim até as 10 da noite, fazia meu fechamento de caixa, já com meus olhos fechando, limpava, já tudo organizado, Por aí eu ia outro para dia. casa. Aí chegava em casa, meu filho dormindo. No outro dia, eu tinha cliente às 7 horas da manhã, eu acordava cedo, ia para academia, que naquela época eu fazia musculação, voltava para casa, tomava banho, tomava meu café da Pra manhã, atender às 7 dar horas. beijo pro meu Nossa, filho meu Deus. dormido. E atendia até sábado. Aí quando chegava domingo em casa, eu estava morta. E meu filho, né? Cheio de energia. Cheio de energia, querendo brincar. E eu assim, ai meu Deus do céu, não tinha energia nenhuma. Essa rotina exaustiva foi durante 1 ano. Durante muito tempo eu fiquei pensando assim, valeu a pena? Primeiro, ninguém estava me exigindo nada. Era uma cobrança tua mesmo, assim, que tu É queria. que era a tua clínica, né? Também tem isso. A gente quer. Tinha tipo, 2 coisas, na verdade, né? Eu abri a clínica com dinheiro emprestado. Então, para tu mim, tinha que fazer aquilo para dar mim certo. era muito importante honrar com essa dívida Pagar. e queria pagar ela em 1 ano. Uhum. Mesmo
não precisando ter que ser paga em 1 ano. Estava tranquilamente para fazer em 5 anos, mas o meu objetivo era, não, eu quero me desfazer dessa dívida em 1 ano. Então, foi meu objetivo, eu coloquei, fui e fiz. Agora, qual foi o preço que paguei por tudo isso? Não fui nem eu, porque para mim, foi exaustivo sim, mas para mim passou. Agora, qual foi o preço que meu filho pagou? Qual foi o preço que meu marido pagou? Então, não teve uma mãe e não teve uma mulher em casa durante todo esse tempo. E isso definitivamente não valeu a pena. Não valeu o teu show? Não. Essa foi uma sensação assim E que o que eu fiquei te deu carregada start? Como é que tu percebeu que não estava valendo a pena? Não, peraí, tem uma coisa errada. Teve algum estalinho assim que Aconteceu alguma Sim. coisa que, tipo, tu chegou... O nascimento da minha segunda filha, da Vitória. De não querer repetir o mesmo de não querer erro. repetir. Porque eu vi realmente como um erro. Muitas vezes, por exemplo... Por que eu atendi Mas ela às 7 tem 11, horas? né? Ele já tinha 2, daí tu... Uhum. Mas Tava com tu 5, percebeu 6. logo, assim, que... Durante a gestação da Vitória. Dela que tu teve Então, um tu start. trabalhou freneticamente os 4 anos dele. Não, só o primeiro ano. Só o primeiro ano. Parou porque tu conseguiu pagar a dívida. Daí tu parou. Daí Paguei, deu- paguei deu a uma- dívida. Pagou a dívida e se acalmou. Me acalmei. E aí aprendi também a dizer não. Por quê? Atendia clientes às 7 da manhã ou às 9 horas da noite, porque eu não sabia dizer não. Se a cliente falasse, mas eu só posso chegar às 9 da noite, porque depois Então da tu novela... fica em casa, querida. Eu ficava assim, Que pena. puxa, né? Ficava assim, puxa, não... Não posso perder Não, a cliente. Mas não era nem isso. Era pelo fato de, puxa, ela só pode nesse horário. Então tá, vou atender Olha o ela. atendimento top, né? Isso é um atendimento top. Aí, 7 horas da manhã, eu ficava assim, puxa vida, né? Eu fazia 40 minutos de academia, não conseguia fazer toda a minha musculação de 1 hora, E tu porque tinha que atender as tinha que 7. fazer todo o resto muito rapidinho. Aí tá, 7 horas da manhã, a cliente só podia 7 horas da manhã, porque entrava no serviço às 8h30. Então, era pelos outros, Sim. sabe? Sim, não por ti. Não, aí Sim, quando... ela não estava mudando a rotina dela. Quem estava mudando era a tua, Era a tua Exatamente. rotina. Uhum. Então, depois que eu paguei a dívida, eu fiquei assim, não. Se eu não tenho minha carga horária de trabalho, quem é que vai me dar essa carga horária de trabalho? Sou eu que tenho que Sim. ter minha carga horária de trabalho, né? Uhum. E aí, outra coisa que me fez pensar também, assim, eu fiquei só um pouquinho. Uma pessoa normal, CLT, ela trabalha 8 horas por dia. 4 de manhã, 4 tem da seu tarde. intervalo do almoço bem de boa, É. 4 horas da tarde, aí vai para casa e fica lindo, maravilhoso. Aí, como é que eu vou estar trabalhando 12 horas por dia? Uhum. Eu fiquei assim, não, essa conta não fecha. E não é nenhuma questão, para ganhar mais dinheiro, tem que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Não era essa a questão. Era uma questão, a minha qualidade de vida, a qualidade de vida do meu filho, do meu marido, do meu lar. Né? Porque para mim sempre foi muito importante essa parte do meu lar. Eu sempre quis muito ter uma família. Então, eu queria isso, sabe? Uhum. Gosto da minha independência financeira, mas minha família para mim, nossa, é muito importante. Então, essa carga horária de trabalho que era extrema, não compensava de maneira nenhuma. Uhum. Então, eu comecei a colocar Mudou. horário. Limites. Abre às 8, fecha às 8. Eu ainda 10 horas, né? Uhum. Abre às 8 e fecha às 8. Mas não atendia mais ninguém 7 da manhã e não atendia mais ninguém 9, 10 horas da noite. Uhum. Então, quando surgia, né? Porque eu só posso esse horário, assim, mas sei que o horário da empresa é esse. Mas não sei o quê. Eu ficava com cara de boneca, né? Porque, tipo assim, tu já escutou a resposta, né? Tá tentando. É que tu tinha que daí educar elas também, né? Que já estava acostumada com o teu atendimento, né? Mais tarde, né? E aí tive que fazer essas escolhas, né? Mas foi bem nesse formato assim. Então, para mim, sempre foi importante a minha família. E eu procurava dar essa equilibrada, tanto da família, da mulher trabalho. empreendedora, da mãe em casa. Uhum. E tu sentia culpa nessa época, assim? Tu sentiu? Sim, no primeiro período. Porque imagina, assim, 1 ano inteiro, literalmente, meu filho não teve mãe. Uhum. Mas pra ele é tão pequenininho, hoje em dia ele nem deve lembrar, né? Assim, né? Ele nem, não... tu tu acha não que sei. mas tu acha Só que que- inconscientemente fica... Não tô dizendo assim, se isso teve algum reflexo. Mas aí que me tá, Ana ajuda Paula. aqui. Lembrar não lembram. Tu acha que fica no Conscientemente, inconsciente? Claro que sim. Conscientemente não lembra. Eu acho que talvez mas teu marido deve inconsciente- ter passado poucas e boas. Sim. E era ele que te dava esse suporte, ele era o teu tua rede de Sempre. apoio. O que ele faz hoje? Ele trabalha com o quê? Hoje ele é entregador. Ah, Ele faz entregas de Não encomendas. trabalha contigo, não trabalha na clínica Não contigo. trabalha na Não, clínica. teve um período de tempo que ele me ajudou na parte do financeiro. Aham. Mas aí depois de todo, voltou de novo comigo. Hoje eu faço
tudo lá na clínica. Tu que faz o Se vira nos financeiro também. 30. É eu que faço o financeiro. Tu que faz. A parte do marketing também é comigo. Uhum. A parte do comercial também é comigo. Hoje eu tenho uma outra equipe. Empreendedor, né? Empreendedor faz tudo. Tudo. É o Jordan Hoje- empreendedor também, por isso que ele fala. Ele tem 2 lojas Eu tenho loja de roupa. Ai, que chique. Aham. Mas eu não faço tudo, assim. Eu tenho uns braços direitos, esquerdos, pernas. As meninas tocam pra mim. Ai, isso é muito Mas importante. eu faço a parte de compras toda da loja. Tudo eu que compro e Os estoques. os estoques. É, a gestão, assim, é tu que faz, né? Tenho tentado cada vez mais melhorar, agora implantar um atendimento mais personalizado, mais... A gente sempre tem coisa para melhorar, né? E quando a gente começa a reparar no nosso negócio e ver o que, tipo, sempre tem coisa para melhorar, e, enfim. Esse é o problema, né? Eu Não, acho e a gente também, vai né? se atualizando também, né? Isso, Porque existem porque coisas tu- novas. Tu olha e diz, não, mas isso é bom. Só que daí tu começa... Não, Não mas tá deixa mais eu bom. ver como é que Não é é mais isso. bom. Será que é bom? E aí você começa a ver, comparar e ver como é que é nos outros lugares. Poxa, mas isso não é tão bom. Acho que a gente tem que melhorar. Ou, inclusive, a gente perceber, né? Será que tudo isso novo que está chegando agora é bom para meu negócio? Que nem tudo que aparece, que está em alta, nem sempre é tão bom para nosso Uhum, negócio. Então, uhum. a gente ter essa clareza, essa inteligência de Uhum. negócio. Sim, de porque perceber vão o ficar que é bom lançando e o que coisa não. nova o tempo inteiro pra gastar mais, né? Assim, Aham, né? Tu tem essa bem noção, isso. né? É, mas é, né? Tu sabe que na clínica teve uma época... E ainda continua isso do marketing da parte estética, né? Aham. Quando iniciei a clínica, eu fiz um baita investimento em equipamentos. E aí sempre surgia um outro aparelho. Aí as clientes, ai, aparelho tal, Dali. Aí tu ficava, ai, meu eu Deus. me, assim, Tinha que comprar. me arrancava os cabelos. Tinha que ter esse aparelho porque as clientes estão pedindo, porque está de moda, tudo aquilo. E eu fazia, eu investia. E daí daqui a pouco outro Só aparelho. que, assim, em 2 anos, eu tinha investido um monte de aparelhos. Só que no 3º ano, já não me pegou, porque eu fiquei assim, só um pouquinho. Né? Eu entendo muito de eletroterapia, eu entendo muito de fisiologia. Então, eu sei o que um aparelho está fazendo fisiologicamente dentro dessa pele, dessa camada de gordura dessa cliente. Então, sei até onde vai atingir. Então, quando eu comprei meu primeiro aparelho de bioestimulação, eu lembro que foi um baita lançamento, um evento que eu fui, meu Deus, tipo assim, era o top de linha. Aí eu disse, tá, esse aparelho eu tenho que ter na minha clínica. Eu vou ter, investir. Aí, no ano seguinte, fui, porque são os eventos que acontecem, né? Primeira edição, segunda edição, Aham. cada ano vão aumentando as edições. Tinha o mesmo aparelho, Com tá? outro nome agora. Era o mesmo, com o mesmo nome, só que o modelo, o formato dele era mais arredondado. E agora, aquele do ano Trabalharam passado, o do ano passado não prestava mais, agora o top era esse. Ai, ai. Aí é. eu fiquei assim. Tá, e a propaganda, né, que tu vê na TV, e as clientes vêem na TV e querem aquele que é mais arredondado, porque parece que não faz a mesma Parece coisa. mais moderno. Aham. Aí tá, comprei. Esqueci, foi dos meus segundos investimentos. Aí no 3º ano aconteceu a mesma coisa. Era Teve quadrado. o lançamento, era maiorzinho, tinha Agora só mais era um triangular. canal. Aí eu fiquei, nossa, um pouquinho. Aí eu fui lá conversar com o técnico do aparelho e tudo era a mesma coisa. Assim, não, Ele nem sabia por te quê? dizer Por o que era a diferença. Por que não colocam isso? Então, na verdade, se a profissional não entende de eletroterapia, não entende de fisiologia humana, a própria profissional vai acabar ela se enganando e investindo em gastando algo, dinheiro. só gastando dinheiro e se iludindo no resultado como se fosse melhor que um outro aparelho que entrega exatamente a mesma coisa. Uhum. Então, isso Mas é muito esse importante. Essa coisa da Consumismo, né? estética também tem muito isso, né, mesmo, né, assim, né? E Porque sempre tem, né? Ah, agora inventaram a hidro... Né? Sempre tem essas sempre coisas. tem. Mil tipos de é procedimento. muita pressão também estética, né, que a gente sofre, se for parar pra pensar, né? Porque toda hora tem alguma coisa nova pra te fazer, né, assim, né? Tu percebe isso? Sim, mas o que acontece, né, Ana Paula? Eu não vejo uma questão assim de pressão. Eu acho que tem muito mais a ver da pessoa em si, do nível de autoestima que se encontra para ficar se comparando ou se inspirando. Uhum. Porque se a gente para e pensa, de muitos anos atrás, tinham as revistas Sempre teve, né? impressas, né? Então, essa comparação com a modelo tal, com a atriz tal, né? Com a pele perfeita, o corpo perfeito. Então, é uma questão de como que está a minha autoestima, né? Como tu se sente em relação àquilo, né? Quando tu vê, É. né, uma mulher perfeita, porque sempre teve Photoshop. É. Né?
Então, hoje em dia, todo mundo sabe que existem os filtros. Então, mesmo... Eu adoro um filtro. Eu já adoro. Apesar de ter o conhecimento, Adoro né? filtro. Apesar de ter o conhecimento de que aquela modelo não está usando um filtro, como que está minha autoestima para acreditar de que eu quero ter exatamente esse mesmo padrão? Agora, falando isso, entra bem no nosso assunto aqui do nosso quadro, que é o sério, mas não tanto. Então, a gente tem o quadro sério, mas não tanto. Roda a vinheta Roda a aí. vinheta aí, por favor. Que é o sério, mas não tanto. É um quadro que a gente traz um tema importante, mas a gente fala de uma maneira descontraída, porque é um happy hour aqui, né? Bora. E aí, falando exatamente sobre esse assunto que tu tá falando aí, de beleza de verdade é o padrão de Instagram, é o tema que eu trouxe aqui, né? Onde que fica o amor próprio em tudo isso? Né? A gente vive na era dos filtros, como tu disse, né? Das harmonizações faciais, da pressão estética, inclusive entre mulheres empreendedoras e mães, né? Então, mas ao mesmo tempo se fala muito em amor próprio. Tem público masculino lá? Antes, Mas deixa tu eu me perguntar. cortou totalmente. Eu cortei totalmente, mas é que eu fiquei... É que tu começou a falar de harmonização, e aí e eu pensei, eu também quero isso daí que tu tá entrando na minha mente agora. Mas tem sim, temos Tem. bastante público masculino. Temos clientes, por exemplo, que fizeram preenchimentos de lábios e com esse receio de não ficar um lábio feminino, né? De não ficar afeminado. Não tem nada a ver. Quem faz o preenchimento, que é a doutora Lilian, então a gente tem esse cuidado de manter o próprio padrão e só fazer alguns consertos. Porque às vezes tem, né, um lábio, uma deformação assim do lábio, um lábio mais fino, a parte de cima, mais uma boca mais tortinho. torta. Então, no preenchimento labial, você faz toda essa harmonização do lábio. E a quantidade de produto que se coloca também tem que estar de acordo com o que o cliente quer. Exatamente. E com o que a pessoa quer, né? Porque às vezes eu já... eu tenho uma amiga, agora deixa eu contar. Eu vou marcar uma ela amiga. aqui. Amiga da amiga. Eu tenho uma amiga da amiga. Não que ela adora boca enorme, que parece um balão. Daí eu olho pra ela e dou risada, né? E digo, Mas ela acha que tá bonita. mas eu amo a minha boca. Não tô perguntando a tua opinião. Eu peço pra fazer uma boca grande. E aí não é muitas vezes o profissional, é como a pessoa quer. E ela ama um bocão, fica com uma boca enorme. E tu vê isso de gente assim que tu vê que tem como é que fala quando tu não se é enxerga uma disforia? Que a pessoa se Dismorfia, né? Que ela acha que ela tá bonita, ela acha que tá pequena e cada vez ela vai... E tem muito isso na plástica, E né? ela assim, quer ficar ali com uma... de botar silicone, Uma daí cada bunda vez na boca. vai botando um silicone cada vez maior. Mas tem, né? Quando as clientes Até falam, dos por exemplo... cílios, né? Do que cílio, quando vê tem uma... Que é uma... tipo assim... né? A gente percebe que tem um exagero às vezes, né? Que a pessoa não tá enxergando. O que acontece, né? Muitas clientes normais, podemos dizer assim, elas têm medo de ficar como aquelas clientes literalmente anormais, né? E eu coloco assim bem claro que quem tem esses rostos assim de caricato praticamente, Sim. quem fez isso é porque a cliente pediu. Eu Eu coloco 100%, tá? Toda a responsabilidade na cliente, porque é a cliente que pede. A cliente que pede um bocão desse tamanho, um botox que não consiga mexer absolutamente nada, um nariz que fique super empinado, que chegue no... Eu queria o botox. Então, o que acontece? A cliente pede e a maioria dos profissionais, a grande maioria dos profissionais, não atende, não faz e dá as orientações. Isso não fica legal, corre risco de saúde, não vai ficar harmônico com o teu rosto e nega o atendimento dessa cliente. Agora, essa cliente quer tanto ela que vai achar atrás, um profissional que vai pegar o dinheiro dela e vai fazer sem importar nas consequências que ela possa ter. Então, nesse ponto, quando a gente vê uma mulher, um homem, fica com um rosto assim, literalmente deformado, que não tem nada a ver de harmonia, Nossa, né? Em vez de harmonização, uma demonização. A demonização, né? Literalmente, é responsabilidade da cliente. Eu acho também, E tem gente pedindo pra ficar parecido com filtro, né, de Instagram também, né? Não sei se isso acontece lá na clínica. De ver o filtro e falar assim, eu quero ficar assim, porque aqui eu tô maravilhosa. Vai alguém com um filtro lá pra te falar, eu quero ficar igual a esse filtro? Viu? Já aconteceu. Eu tirei uma foto com o filtro e levei pro meu médico. E falou que eu queria ficar assim. Você tá me condenando, querida. Tá aqui um exemplar, então já tem. Eu não sabia dessa história. Sim. Olha só, eu fiz uma ortognática. E na minha ortognática eu fiquei com o queixo mais projetado. Eu tinha o queixo pra trás, assim.
Ah, mais para trás. mais pra trás, menor, não era assim. Delineado. Aham, e daí quando eu me vi num filtro, eu disse, eu quero esse queixo. Verdade. É real, tá tudo bem. Tá tudo Tô bem, feliz, tá tô tudo bonito, bem. Tô mais bonito, me sinto bem. Precisa de uma terapia? Precisa, né? Precisa. Talvez. Mas tá tudo bem. É que quando aquilo que a gente vê é possível dentro do nosso rosto. E fica legal. E fica legal, tá tudo Sim, não tem certo, por- né? Aham. A questão é aquelas coisas que são extremamente exageradas, que a gente Isso. vê de longe, que não é nada natural, que literalmente é feio, Uhum. estranho. A gente fala, É é muito estranho para não dizer, exagerado. olha, tá horrível. É que tem gente que Não acha faz bonita essa coisa bem artificial, né? Eles acham Mas tem bonito, gente que né? gosta. Que essa, gosta. essa minha amiga É. tem. Ela gosta de uma boca bem bocuda, assim, bem artificial. E lembrando, né, para frisar que todo exagero esconde um vazio. É. todo Então, excesso quanto esconde mais umas vazio falta, né? existe dentro desse ser humano, vai projetar Vai ter um excesso ali em algum lugar. de alguma coisa. Uhum. E isso é muito, muito claro. Então, a gente, dependendo, né? Se a gente Então- tem interesse de E ajudar como é que tu essa acha que, criatura a aí, se achar? voltando pro nosso quadro aqui, que foi cortada, né? Que era o quadro sério, mas não tanto, mas Desculpa. alguém cortou. Mas como é que tu acha que se faz pra equilibrar a estética, autocuidado sem pirar, assim? Sem, não, tá, eu quero estar bonita, mas como é que tu faz pra equilibrar e não passar desse ponto aí que tu falou, por exemplo? Eu acho que tem a ver com maturidade, Ana Paula. Maturidade. Acho que a palavra-chave é Mas maturidade. tem gente que é madura e não consegue, né? Não, tem Não- gente não que tem alcançou a 50, maturidade, tu 60 acha? anos, mas que não tem maturidade. E tem pessoas, né? Tem jovens que têm 20 anos e têm uma maturidade bem. Não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Então, quando a gente fala assim de maturidade, a gente consegue ter uma clareza do que é real e o que é fictício. Então, quando a pessoa tem essa clareza, fica muito mais fácil de aceitar, né, como que é, de perceber que existem coisas que pode melhorar e vai atrás desses recursos. Uhum. Mas, eu me considero madura. Tu é madura, né? Querida, pra novinha, tu não serve. Concorda? Sou madura. Ela serve pra novinha Assim, uma agora? pessoa- Ela uma quer ser o quê? pessoa- Ela é o quê? O nugget? Um ser humano médio, entendeu? Assim, que tá ali equilibrado. Mas eu me sinto, às vezes, muito pressionada em relação à estética. Mesmo eu achando que eu sou uma pessoa que consigo ter uma noção de não, né? Ah, isso aqui é legal, isso aqui não é. Eu me sinto pressionada. Tu te sente também, como mulher? Eu nunca Não, me sentia, Ana Nem Paula. mesmo estando numa clínica de estética, tu não te sente. Não. Teve uma vez que uma cliente, ela me falou assim, Dali, tu tem que te cuidar, né? Porque tu é o teu cartão de visita da clínica. Isso, por esse motivo, é isso que eu E queria para saber. mim não fez sentido isso, porque até eu falei para ela, olha, eu sempre me cuidei. Sempre. Até aquilo que eu contei para vocês, né? Quando eu tinha 16 anos, desde os 16 anos, quando Tu se vi cuida e o se preocupa. quanto um tratamento estético gerou em mim essa autoconfiança de ter uma pele normal. Então, sempre me cuidei. Dessa idade em diante, para mim era sagrado ter um cuidado comigo mesma. Então, esse fato de eu me cuidar por ser o cartão de visita da clínica não tem nada a se ver. cuida por Eu ti. sempre me cuidei por mim e a clínica nasceu Por causa que disso. eu já me cuidava. Então, eu procuro sempre promover o bem-estar, sabe? A qualidade de vida das clientes. E eu sempre deixo muito claro, falo muitas verdades que às vezes dói, trago realidades para as clientes que elas Tipo que, começam a assim? ver o mundo com outros olhos, começam a se enxergar com outros olhos. Uhum. Então, já dei como tapas de luva praticamente em amigas de chegarem a me dizer, Dali, qual é aquele aparelho porrete que tira essa gordura ou essa maldita celulite? Aí eu fico assim, amiga, não existe. Se tu ainda acredita em Papai Noel ou na fada do dente, então vai atrás desse teu aparelho e gasta dinheiro, entrega para as pessoas que vão te mentir de que existe, porque não existe. Então, não existe mesmo. O que existe é vários recursos. E qual deles que é mais adequado para nosso caso? Como que vai ser utilizado? Qual o resultado que a gente vai ter? Não vai ser um milagroso. Em quanto um milagre. período? em mulherada, termos de período, fechem a boca. realidade. Vida real. É vida real. Não tem milagre, né? Tu viu que o nosso papo... Pois é, já passou uma O hora, nosso mas tem passou tanta mais coisa de ainda. Eu uma tenho mais hora. uma folha aqui de perguntas. A nossa conversa fluiu. Fluiu, né? O Fluiu. que mais que a gente podia falar? De repente, vamos focar um pouquinho na clínica agora, só pra gente finalizar. Teve algum aprendizado como empreendedora lá na clínica que tu acha que seria legal de tu trazer aqui pro pessoal que tá assistindo? De repente, tem mulheres empreendedoras que se inspiram em ti. Algo que tu poderia... Para mulheres empreendedoras, eu acho que um primeiro ponto
é colocar a sua carga horária de trabalho. Uhum. Para não cometer o mesmo erro Olha só. que eu cometi de que, se a cliente só consegue 6 horas da manhã, Vou abrir atender. mão da sua vida para ir lá atender a cliente 6 horas da manhã. Aham. Se quer que sua carga horária seja das 6 à 1 da tarde, beleza. Então, já fica essa orientação ali. Tu acha que esse é o principal? É muito Conciliar, importante. equilíbrio, ter vida pessoal. Porque tem que ter uma vida e ter pessoal vida também, né? profissional. Tu não pode ser só Tem que empreendedora, ter, né? tem que ter. Até porque, né, gente, eu acompanho muitas empreendedoras de grande sucesso. Quando a gente se foca extremamente no profissional, vai acabar abrindo mão de Casamento. a sua saúde física, emocional, enfim, ou vai acabar pagando com um relacionamento, não vai ter casamento, ou vai ter namorado aqui, namorado ali, mas nunca um relacionamento de Estável. verdade, estável. Ou vai acabar abrindo mão de família. Uhum. Vai ter um relacionamento bacana, porém não vai ter filhos. E lá na frente, a gente percebe que nós, mulheres, tem esse instinto materno. E quando ele é bloqueado por algum objetivo supostamente maior, o arrependimento vem depois. Uhum. E isso não adianta escutar daquelas mulheres que hoje estão na média dos 30 anos, que chegaram não querem naquele ter patamar financeiro e falam, não, filhos, eu não vejo na minha vida, não quero. Abrem mão e quando chegam lá com 40, 42, 47, que já não tem mais condição de ter filhos e percebem que chegam em casa e tem aqueles sapatos maravilhosos, aquelas bolsas de marca, mas não tem um bebezinho para cuidar. Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza, né, do quanto a gente de fato quer e do quanto vai isso fazer bem para a nossa vida lá na frente. É saber o que é importante pra ti, né? Assim, né? Porque às vezes a pessoa acaba não sabendo, acho que ela não se conhece, acho que isso é autoconhecimento também. É né? autoconhecimento, Ana Paula. Porque Saber tu o que, saber que quer e o que não quer da vida, isso. para a sua vida. Eu penso bastante sobre isso, assim, às vezes. Porque a gente tem a vida muito corrida, né? Claro que eu não sou empreendedora, assim, né? Que tem essa carga horária que nem a tua. Mas a minha vida é corrida, né? Também. E às vezes eu paro pra pensar, tá, o que é importante pra mim mesmo? Porque a gente acaba se perdendo nesse caminho, né? Assim, né? Da correria do dia a dia. E o que de fato é valioso pra mim que eu não posso deixar passar, né? Isso é Quando a importante. gente fala de empreendedorismo, né, de empreender, eu acho que é bem importante, antes de empreender, começar a pensar, se questionar, empreender para quê Uhum. e para quem. Então, quando a gente empreende e sabe, vou empreender para quê? É para uma satisfação pessoal? É para ter só um dinheirinho extra? É para realizar um sonho? É para ter um faturamento maior? É para dar um suporte para minha Pra ficar família? rica, Saber pra quais são usar as tuas roupa cara. motivações. Ou é para ter só um tempo para fazer alguma coisa diferente da minha vida? Quando tem clareza para que empreender, já é um baita caminho andado. E o resto é para quem? Porque algumas mulheres vão empreender por causa do meu filho. Uhum. Para ajudar o meu marido. Para ajudar meus pais, porque meus pais tinham sonho de tal coisa, eu vou ajudar os meus pais. Então, para quem? Quando você tem clareza para quem que vai empreender, aí tomar as decisões, se vale a pena, não vale a pena, se vai pagar o preço ou não. Uhum. Isso é bem importante mesmo, né? É bem legal. Bem legal. Nosso papo hoje foi... O nosso tempo já acabou, né? Infelizmente. Foi muito rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. De repente, eu fala um me pouquinho da choquei clínica aqui. mais. Desculpa, fala. Não, pode ir. Posso ir? Pode. De repente, conta um pouquinho dos horários de atendimento, apesar de que é uma clínica super Agora, conhecida aqui já na cidade, né? 12 anos, né? Já, né? 12 anos. Muito tempo. A empresa já ganhou, né, vários Tu prêmios veio de marcas em direto pra destaque. aqui, quando tu abriu ela, tu abriu aqui em Cachoeirinha e manteve aqui. Aqui em Cachoeirinha. Só mudou o local, né? Que tu falou que Isso, começou no porque calçadão. nasceu menorzinho ali nas salas comerciais, né? E agora é uma casa, né? Uma casa branca, né? Com 5 salas de atendimento e mais o estúdio de pilates. Ai, que Que legal. esse era um sonho que eu tinha. Eu me formei em fisioterapia na Bolívia. Então, Foi fisioterapeuta. Sim, quando me formei lá, meu sonho era ter assim uma clínica, né, que seja térrea, justamente para que os pacientes não precisem subir escadas, para que não precisem pegar um elevador. Então, já tinha essa consciência de que as pessoas que eu ia atender podiam ter um problema da coluna, na lombar, problema no joelho, enfim. Então, subir escadas não ia ser uma boa, né? Então, uma casa térrea era meu sonho, e aconteceu. E aconteceu. Onde é que fica aqui? Qual que é o bairro aqui em Cachoeirinha? Na Unice. Na Vila Eunice, bem no centro, na Eunice. parada 50, na rua Eurípides Aurélio da Silva 224. E atendimento é de segunda a sábado? Como é que É funciona? de segunda a sexta. segunda a sexta. Das 7 às 10 da noite, isso, confere? Desconferido.
Já foi uma época, hoje em dia não mais. Hoje não Quais são mais. os horários? Mas é das 8 da manhã até as 8 da noite. Ah, é um horário super É um horário- bom. É bem- Não fecha grande. meio-dia, 8 então horas até as 8 da noite é bom pra gente Nossa. sair do trabalho, né? Dá tempo de ir, porque é uma correria também dá isso, tempo né? de ir para um happy hour nas Dá tempo de ir pro sextas-feiras. happy hour. É, verdade. É. Então, de segunda a sexta, das 8 às 8. Isso aí. E- Temos todos os serviços, né, para os tratamentos do rosto, para aliviar dores musculares, para a estética corporal. Para aliviar dores pilates e musculares é nutrição. uma coisa que é muito importante. Tem muita gente, às vezes, que não conhece o profissional, né? Fica com dor, vai convivendo com aquela dor e não procura um tratamento. O pessoal do CrossFit que deve usar bastante. Tem. Todos Né? os Porque meus colegas eu atendo, cuido deles, tanto no pré-treino quanto no pós-treino, e no Uhum. pré-campeonato e no pós-campeonato. é, Olha. sim, porque é muito, né, tem muito Não, esforço. e uma ali. coisa que eu acho interessante aqui, que eu percebi, como as pessoas acham que aguentar a dor é sinônimo de ser forte. Sim. Gente, eu fiquei assim, não. Aguentar a dor, literalmente, é sinônimo de negligência com a nossa saúde, com o nosso corpo. Não precisa ter dor. Não tem que conviver com a dor. E a dor já é um sinal que diz, olha, tem uma coisa um sinal errada de aqui, alerta. né? Vamos tomar um cuidado especial. Então, ficar aguentando isso é literalmente não dar importância, porque sozinho não vai se curar, né? Uhum. Fazer nada não vai Nossa, resolver. Bem legal essa tua fala. É. Venha na legal. Dalina. Dalina, resolve. Então tá, passem lá na Dalina. Esse foi nosso papo aqui com a Dalina. Com um doce, né, Ana? Ela é um doce, É um doce, falando. é verdade. Nós ficamos muito felizes de te receber aqui, bater esse papo legal, Bem papo legal. gostoso. Fluiu muito, né? Fluiu muito. Nem Eu, vi é porque passar. nós tinha mais um monte de coisas Tinha. pra conversar. Vamos deixar para uma segunda Tem que edição. fazer uma É. segunda edição, é verdade. E foi um prazer. A gente deseja muito sucesso. Mais sucesso ainda do que já tem, né? sucesso. Ai, gratidão, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já te conhecia, Ana Paula, já acompanhava ti. Tinha anteriormente um Do outro que fazer programa. cachoeirinha. Esse, aham, eu que achei legal, que legal. muito legal. Que legal. E a gente fazia crossfit junto, mas a gente nunca se encontrou lá, né? Tu fazia de noite, né? Eu fazia de noite, É, não da turma tinha das 6. Eu ia Fazia das 6 da cedinho. noite. Ah, das 6 da manhã. É, não. É, Eu não. saía do trabalho direto. Não cheguei nesse nível ainda. Então, muito obrigada de novo, tá? Foi ótimo mesmo. Então, convido vocês a conhecerem, né? Quem ainda não conhece a Estética da Lina, né? Aqui em Cachoeirinha, na Vila Eunice. Sigam lá no Instagram. Como é que é o Instagram da O Instagram Estética? é @estética da Lina. Estética da Lina, bem certinho. @Estética da Lina. Nos Bem segue facinho. também, né? @pod.rap, que é o nosso podcast. Segue também a Sonil TV, @Sonil TV Oficial. Se inscreve no canal da Sonil TV no YouTube, que é onde tem todos os programas, onde, né, a gente posta todos os... Não tem só o nosso programa aqui, né? Na grade da Sonil tem Conexão Metropolitana com o Fábio, tem o Papo que Vale com o Maicon e a galera. O que mais que tem, Maicon? Pode Café Podcast. Pode Café Podcast com o Maicon também, que o Maicon é quase... O Maicon é o Silvio Santos. Olha só. Ah, tem Contra-Ataque com o Delmar e agora tem o Grenal também, né? Analisando. Olha que legal o Grenalizando. cartão, amei. Ah, que lindo esse cartão. E tem também o programa Grenalizando, que é um bate-papo sobre Grêmio e Inter, né? Com o Delmar e com o Luiz, né? Então tem muita coisa acontecendo, tá? Sigam a gente lá se inscreve no canal no YouTube pra conferir tudo. A gente tem sempre um podcast, um episódio na sexta-feira, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, geralmente. Às vezes tem uma sexta sim, às vezes toda sexta, depende, né, Jordan? Depende Porque da no- porque eu sou de água, ele é de ar, a gente vai assim, ó. A gente vai como A gente vai fluindo, a gente vai fluindo. Mas nos sigam pra saber quando é que tem novo episódio, mas é sempre na sexta-feira às 18 horas, tá? Então, agradeço a tua companhia, ter estado aqui com a gente hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. E aí, pessoal. Tchau, tchau.